seus hábitos te torna insatisfeita com a sua própria vida. Ou melhor, os seus maus hábitos te torna infeliz com a sua própria vida. É isso que eu vou te contar hoje neste vídeo. Melhor, eu vou te provar que tem muito mais a ver com você do que com as coisas que acontecem com você. Vamos lá? Eu sou Luísa Orlandi, eu sou psicóloga, eu sou especialista em profissionais de saúde, em carreira, em realização e sucesso profissional. E aqui neste canal você sempre verá um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, vamos a isso. Nós pensamos muitas vezes que a razão da nossa infelicidade, da nossa insatisfação, ela tem a ver justamente com a realidade que está à nossa volta, ou seja, os acontecimentos, as pessoas, as situações, não é mesmo? E a gente vai culpando a realidade, a vida, os acontecimentos, por nós nos sentirmos infelizes, por nós nos sentirmos sempre insatisfeitos. Mas a verdade verdadeira que eu quero contar para vocês hoje é que essa infelicidade, essa insatisfação tem muito mais a ver com a forma com que você se posiciona na vida, com alguns hábitos que você vai cristalizando, com, na verdade, os maus hábitos que você vai tendo para ler a vida, para interpretar a vida, para encarar a vida, para se colocar mesmo diante do mundo, da sua própria história, que faz com que você se sinta insatisfeita, faz com que você, de fato, se sinta infeliz diante da sua vida. Tem muito mais a ver com você do que, de fato, com as coisas que acontecem. É claro que, às vezes, uma doença, uma infelicidade, uma perda, um fracasso, uma falência, são coisas que, de fato, afetam a gente. Mas, como essas coisas nos afetam e como nós vamos respondendo a essas coisas, tem muito mais a ver com a nossa personalidade, com a nossa forma única de lidar com os acontecimentos da vida, do que com os próprios acontecimentos em si. A mentalidade para uma vida de fato feliz, uma vida satisfatória, está dentro de você. Você pode mudar essa mentalidade e de fato começar a se realizar com a sua própria vida, a sentir que você é feliz com a sua própria vida. Vou te mostrar aqui alguns hábitos que talvez você identifique com alguns ou com todos, que você pode realmente ajustá-los, mudar eles diante da sua vida, né, durante os seus dias, que podem de fato fazer com que você se sinta satisfeita. Ou você pode continuar com esses hábitos e continuar se sentindo cada vez mais insatisfeita e infeliz com a sua vida. Vamos ao primeiro deles, tá bom? Olha, a gente pode olhar para a nossa vida e sempre estar sintonizado naquilo que falta. Fala assim, não é assim? Você talvez vive dessa forma ou conhece alguém assim que está sempre pensando naquilo que falta. Então ela acaba de comprar uma casa e ela não consegue ficar tão feliz ou satisfeita porque eu tenho que fazer reforma, eu tenho que mobiliar a casa toda. Então a pessoa está sempre preocupada, focada naquilo que ela ainda falta, no que ela ainda não tem. Ela está sintonizada no que ela ainda não tem, no que ela ainda não fez. Então ela acaba de se formar, por exemplo, e ela já fica pensando, mas eu ainda não tenho emprego, mas eu ainda não fiz aquela pós, mas eu ainda tenho que estudar. Então ela lê um livro e já fica pensando, mas eu tenho que ter outros livros. Ela faz alguma coisa, mas fica sempre pensando, eu tenho que fazer ainda as outras tarefas. Sabe quando você tem uma lista de afazeres do dia e você faz ali 80%, 70%, mas você fica focada naqueles 30% que você ainda não fez. Mas ainda falta aquele relatório, mas ainda falta comprar tal coisa. Então você está sempre ali com foco, com um holofote gigantesco de luz no que ainda te falta, no que você ainda não tem, no que você ainda não fez, no que você ainda não é. Então pode ser que você tenha superado várias dificuldades dentro de você, lapidado, né, algumas fraquezas, mas você continua ainda focada no que você ainda não conseguiu melhorar, no que você ainda não conseguiu aprimorar, no que você ainda não conseguiu aprender. Então,
é uma vida olhando, a gente brinca assim, né? Olhando para a parte do copo que está vazio. Então o copo pode ser que ele não está sempre cheio, né? A risca, mas ele está um pouco cheio, mas você está sempre olhando, mas ainda não tem, mas ainda falta, olha, um tantão assim. Ai, a pessoa está sempre sintonizada naquilo. Quando a gente está sempre olhando o que falta, parece que a gente nunca pode de fato contemplar, se alegrar, a gente nunca pode de fato ficar satisfeita, entende? Ai, tá tudo bem, eu comprei uma casa, e daí que ela tá vazia, e daí que eu tenho que remodelar ela toda, e daí, entende? Mas eu comprei uma casa. Aquele estado de contemplação, de se alegrar, de ficar satisfeita, não é permitido para essas pessoas, entende? É quase como se existisse uma censura dentro de você, que está sempre sintonizada, ligada no que falta. Não, mas você não pode ficar alegre agora, você não pode se alegrar, você não pode sorrir, você não pode ficar bem, você não pode relaxar, porque ainda falta muita coisa, entende? Tudo bem que a nossa vida, ela vai sempre, né, você chega num patamar e tem outros patamares acima, não é mesmo? Você se forma e aí tem um outro desafio, que é conseguir um emprego, que é fazer uma especialização, um mestrado. Mas nós temos que saber olhar para o patamar que a gente chegou e gostar dele e contemplar ele, tá? E isso tem tudo a ver com outro hábito, que é o hábito do agradecimento. Se você não tem esse hábito do agradecimento, fica muito difícil de você ficar satisfeita com a sua vida, porque você não consegue olhar para a sua vida e de fato perceber que, nossa, que bom que eu tenho isso, nossa, que bom que isso me aconteceu. É como se fosse um ato de fato de ficar agraciada, entende? Assim, nossa, que bom, eu tenho o que eu quero, eu tenho roupa no armário, eu consegui formar naquela profissão que eu queria, eu consegui o emprego que eu queria. É claro que eu consegui o emprego que eu queria e depois eu quero me profissionalizar ainda mais, aprimorar ainda mais, eu quero subir de carreira, eu quero ir para um próximo nível, eu quero ser promovida, mas eu não posso ficar sempre sintonizada naquilo que eu ainda preciso percorrer, aquilo que eu ainda quero percorrer, aquilo que eu ainda quero alcançar. É importante que eu tenha ambição, mas é diferente, percebe? Eu posso ter uma ambição, mas mesmo assim eu ter esse hábito de agradecer, tá? Então, agradecer é eu ter essa capacidade interior minha de olhar para a minha vida, de olhar para a minha história e me surpreender, me maravilhar com aquilo, entende? Como se fosse algo realmente um presente gigantesco. Tá? Então, é preciso a gente conseguir agradecer. As pessoas que não conseguem ter esse olhar de maravilhamento com a sua própria vida, fica muito difícil de se sentir satisfeita, tá bom? Esses dois hábitos, eles estão muito correlacionados, porque de fato a gente precisa agradecer, olhar para a vida e pensar que, gente, realmente isso é maravilhoso, isso é incrível, obrigada, né? Obrigada a Deus, obrigada céu, obrigada vida. É maravilhoso realmente, de repente a gente pensar que, olha, eu trabalho com o que eu quero, eu estudo, eu aprendo, eu me formo, eu tenho clientes, eu tenho pacientes, eu consigo executar um bom trabalho, eu tenho um marido, eu tenho alguém que me ama, eu consegui me casar, eu tenho uma casa, seja própria ou um aluguel, mas você tem uma casa confortável, um lar, você tem filhos, ok que você queira ter mais filhos, mas você tem filhos, então você pode se alegrar com aquilo, se alegrar com a sua história, se alegrar com as suas superações. É claro que você pode ter ainda vários desafios a se superar, mas é importante você olhar para os outros desafios e pensar que alegria isso, se contentar com o que você tem. Isso é realmente uma capacidade e hábito das pessoas muito sábias, aquelas que se maravilham todos os dias com as mesmas coisas, entende? Mas isso já tá ali, sabe, criança? Criança é muito interessante, porque criança assiste, por exemplo, o mesmo filme, se deixar várias vezes ao dia, e isso por semanas. E ele tá sempre se maravilhando, achando incrível aquele filme, mesmo que ele já tenha visto muitas vezes, mesmo que ele já saiba o que vai acontecer, mesmo que ele saiba as falas. Ele tá ali, ó, maravilhando, ele tá saboreando.
E essa capacidade é muito importante da gente recuperar. Então, eu de fato conseguir saborear, me maravilhar, agradecer. E agradecer é importante como um hábito de ser feito de fato. Não é só, eu sou grata pela minha vida. Não, mas você agradece. Assim, você diz para você mesma, na sua meditação, na sua oração, você agradece a Deus. Você tem um hábito de agradecer e também até mesmo agradecer às pessoas, entende? Agradecer ao seu marido que te ajuda, que está com você, que te escuta, que faz generosidades para você, agradecer aos seus filhos, agradecer aos seus familiares, agradecer aos funcionários, aos colegas de trabalho, agradecer ao seu chefe. É muito importante que a gente tenha esse hábito de agradecer. Obrigada por você ter feito essa gentileza, obrigada pelo café, obrigada pela sua simpatia, obrigada pela sua ligação, obrigada por você ter feito as compras, obrigada por você ter me ajudado a fazer o bebê dormir. É muito importante que de fato a gente declare isso como um hábito concreto e não só uma sensação de que, ok, acho que eu sou grata, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, não focar no que falta. Olha para o copo cheio, tá bom? Se contente com o copo cheio. Você chegou em um degrau, você já não percorreu a escada inteira, mas você chegou em um degrau, então olha para onde você tá, sabe? Considere isso também, e não fica só ali com o holofote no que falta, porque você vai estar sempre nessa ansiedade, né? Você vai estar sempre nessa tensão, vai estar sempre nessa busca que ela nunca vai acabar, entende? A verdade é, até o nosso último suspiro, a gente não vai conseguir um estado perfeito de equilíbrio, em que nada nos falta, em que não tem nada pra gente evoluir, não tem mais nada pra gente alcançar. E isso é ótimo, né? É ótimo, porque enquanto o ser humano está vivo, ele está num estado de tensão mesmo, de busca, de melhora, de aperfeiçoamento. Então não vai chegar nesse dia. Então se você está sempre olhando e focando no que ainda te falta, acredite, até o seu último suspiro você vai se sentir insatisfeita, porque você nunca vai alcançar tudo plenamente. Então você pode ficar satisfeita e feliz onde você está, com o que você tem. E de fato, esse hábito da gratidão, que tem que ser um hábito, tá? Não é uma sensação, eu acho que eu sou grata, né? Ou seja, eu de fato conseguir meditar, rezar, agradecer, sabe? Eu contar as graças que eu tenho, contar as alegrias, eu ser grata com as pessoas à minha volta, tá? Mas a gente também, esse hábito puxa outro, que é, eu só vou conseguir também ser grata com a minha vida, com a minha história, com a realidade, se eu tiver boa memória. Então existe um outro hábito que talvez você tenha, que é importante mudar, que é ter memória fraca. O que é isso que é ter memória fraca? É eu não lembrar das coisas que um ano atrás, dias atrás, meses atrás, ou 5 anos atrás, eu quis muito, eu rezei muito para aquilo, eu pedi muito, eu batalhei muito, percebe? Presta atenção na sua vida hoje, o que você já tem. Sei lá, se você já formou família, ou se você está formando família, se você é uma pessoa que está no emprego que você quis na sua vida, se você se formou naquela profissão que você se dedicou muito, foram muitos dias e dias estudando, fazendo trabalho, são madrugadas para conseguir se formar naquela profissão. Olha, são tantas. Se você trabalhou muito para conquistar o seu carro, conquistar a sua casa, para conquistar as coisas que você tem, entende? Se você tem anos de academia, faz ginásio, musculação, para de fato ter um corpo que você olhe, se reconhece, goste da sua imagem, você vai conseguir ser grata se você tiver uma boa memória. O que é? É você lembrar do seu processo. Lembrar disso, é ter a capacidade de olhar para trás e reconhecer, nossa, um dia eu pedi muito para ter um marido bom. Um dia eu rezei muito para que eu me casasse. Um dia eu quis muito me casar. Nossa, um dia eu quis muito ser mãe e hoje eu sou mãe. É claro que quando você está casada, não vai ser um conto de fadas, é difícil a vida a dois, né? Tem desafios, tem dilemas, então tem coisas ali para serem resolvidas.
Se você tiver memória fraca, você vai ficar insatisfeita, porque você vai ficar olhando só aquilo ali, aquele agora, aquela dificuldade, aquele jeito do seu esposo que tá difícil de você lidar com aquilo, tá difícil de você aceitar, entende? Você não vai conseguir se realizar com isso, você não vai conseguir ser feliz plenamente, porque você não consegue perceber o processo. Olha, eu escolhi aquele homem e eu vi um monte de qualidades boas nele. E isso é bom, isso nos ajuda a me sentir feliz. Tá difícil agora, tô em crise, né? Acontece muito isso com os casais. Nossa, eu tô numa crise aqui, mas ok, é uma questão específica. Eu amo esse homem, eu tenho uma história com ele. Não, entende assim? Então é muito importante que a gente lembre do nosso processo, lembre da nossa história. Talvez você esteja vivendo a vida que você sempre quis e não se dá conta disso. Há 5 anos atrás, talvez você pediu, você idealizou, você rezou, você trabalhou para construir a vida que você tem hoje, que era tudo que você queria há 5 anos atrás, e você vive isso, mas não se alegra, não se contenta, não fica satisfeito com o que você mesma lutou para construir. Entende? Ou seja, essa forma, esse ter memória fraca, esse só viver no agora, nas dificuldades do agora, e achar que aquilo é a sua vida, que aquilo resume você, façam que você fique muito infeliz, muito insatisfeita com aquilo. E que até perca um pouco o sentido das coisas, porque se eu não consigo ter noção do processo, eu não consigo pensar, mas por que mesmo que eu estou casada? Por que mesmo eu quis casar? Para que mesmo que eu estou buscando construir um casamento? Porque eu só vou olhar para aquela crise e vou querer fugir dela. A mesma coisa com o trabalho. É a mesma coisa. Pode ser que você, nossa, lutou muito para estudar e passar em medicina e de repente você conseguiu fazer uma faculdade de medicina e foi super difícil. Você se esforçou muito em cada prova, em cada cadeira, foi bem puxada. De repente você forma, está hoje atuando como médica, tem um monte de paciente que te procura, você pode ajudar um monte de gente, mas você não consegue ver a beleza disso, a grandeza disso, porque você tem memória fraca, você não consegue olhar o processo, não consegue reconhecer, olha, era isso que eu sempre quis, ter pacientes me esperando, ter uma fila de espera e eu poder contribuir de alguma forma. Então, é importante você prestar atenção nisso, você buscar a ter uma boa memória, a lembrar dos processos, lembrar da sua história, lembrar que um dia você quis muito estar onde você está hoje, tá bom? E aí a gente vai puxar agora para outro hábito ruim, outro hábito que é a causa da sua insatisfação pessoal, profissional, insatisfação com a sua vida, tá bom? Que tem a ver com um hábito de reclamar, murmurar, tá bom? As pessoas que têm esse hábito de estar sempre reclamando, murmurando, lamentando as coisas que acontecem, ai, porque o clima, ai, porque o trânsito, ai, porque meu filho, ai, porque eu tô resfriada, ai, porque tá frio, ai, porque tá calor, ai, porque hoje tá lotado esse hospital, ai, porque falta funcionário, ai, porque a fulana trabalha mal, ai, porque esse paciente... Na verdade, se a gente tem muitos motivos, digamos, razoáveis, a gente pode ficar um dia inteiro, se a gente quiser, pontuando todas as coisas que nos atrapalham, entre aspas, todas as coisas que nos afetam, todas as coisas que são, entre aspas, ruins pra gente, entende? Todas as coisas que fazem com que a gente tenha que fazer algum esforço, ter que buscar mais, todas as coisas que nos contrariam. Essa é a palavra que eu queria falar com vocês. Então, se a gente quiser, a gente pode ficar o dia inteiro enumerando coisas que são contrariedades, mas são contrariedades, não é uma coisa assim, a vida tá contra você, tá todo mundo contra você. Não é assim, não tem nada a ver, não tem ninguém contra você, a vida não tá contra você, a realidade não é sua inimiga, entende? As contrariedades da vida, elas estão aí, porque a vida é isso, a vida é perecível, a vida é movimento, a vida é complexa, são muitas variáveis, entende? Assim, você não pegou um resfriado justamente agora que você ia ser promovido, ia ter uma apresentação, você pegou um resfriado,
porque é sempre assim, comigo, sabe? Não é isso. Não é isso. Acredita em mim, tá bom? É só a vida acontecendo. Tem um vírus no ar e coincidiu de ser um momento importante da sua vida, entende? Mas não leva isso como uma afetação, como se fosse contra você, como se tudo tivesse para te derrubar nessa vida. Não é isso, tá bom? Então, se a gente quiser, a gente pode enumerar essas contrariedades na vida, tá? Então, mas a gente não precisa fazer isso, entende? E não precisa, a gente não deve fazer isso, porque se a gente ficar fazendo isso, vai ser aquele oposto da gratidão, sabe? O oposto da satisfação, porque eu vou ficar cada vez mais insatisfeita. Presta atenção, naqueles dias que você começa o dia reclamando, já lamentando, ai que eu tô atrasada, ou que você briga com alguém na sua casa antes de sair de casa para trabalhar, ou que você tem uma discussão ruim de trabalho no início do dia, e você começa a reclamar, murmurar, aquele dia vai ficar cada vez mais insuportável, tá? Não tem como a gente se sentir feliz se eu tô o tempo todo declarando, falando, com reclamação. A reclamação é como se eu estivesse falando, essa realidade está errada. É como se eu estivesse me colocando como injustiçada diante da vida. Então, se eu estou sendo injustiçada diante da vida, isso é incompatível com a felicidade, entende? É incompatível com o contentamento, com a felicidade, com a satisfação. Porque eu estou falando que eu sou injustiçada, então eu estou num lugar ruim. Percebe? A reclamação é isso. A reclamação é dizer assim, eu não aceito as coisas que me acontecem. Então eu reclamo como se eu quisesse espantar elas, mas eu não consigo, é claro. Eu posso ficar reclamando no trânsito, mas eu tenho que ficar ali no trânsito, né? O carro não sai voando, né? E o trânsito não muda porque eu reclamei, entende? A diferença é que eu vou ficando num estado emocional muito negativo, muito para baixo. O meu humor vai mudando, minha postura vai mudando, meu semblante vai mudando, a qualidade das minhas palavras, a qualidade dos meus pensamentos. Então, de fato, esse mau hábito da reclamação, da murmuração, da lamentação, te torna insatisfeita. Mesmo que pareça assim que é justo eu fazer essa reclamação, porque alguém bateu no meu carro de forma injusta, entende? Mas cuidado, não reclame, entende? Segura, olha para o copo cheio, foca no que você quer, resolva o problema, entende? Não fica ali presa naquela injustiça, como se eu estivesse rejeitando, como se você não quisesse que tivesse acontecido, como se você se colocasse como a injustiçada na vida, porque isso vai te colocar num lugar que você não quer estar, que é um lugar de infelicidade, um lugar de tristeza, um lugar de insatisfação, ou seja, já aconteceu a coisa ruim com você, não continue levando isso para frente, entende? Não consolide isso, não cristalize isso, entende? Já aconteceu a coisa ruim, tenta resolver, pronto, vamos lá, bola para frente. Gente, é muito legal, porque eu vou falando essas coisas e isso tudo vai me ajudando, entende? Porque isso é um percurso a gente a ser feito, que precisa de lembrar, rememorar, entende? Precisa de pensar. Então você assiste esse vídeo, depois daqui a algum tempo volta nesse vídeo de novo, porque essas coisas precisam ser lembradas, mastigadas, para a gente ir mudando a nossa postura diante da vida. Então não é, gente, que esses hábitos estão perfeitos, né? Eu não caio em nenhum desses hábitos, não é isso. Esses hábitos vão estar sempre aí, a gente tem que ir lutando contra esses maus hábitos, a gente tem que ir sempre nos lembrando, refrescando a nossa mentalidade, para de fato a gente conseguir mudar a mentalidade. Mas isso é um treino mental, percebe? Isso é um treino de estar sempre atento, percebendo, lembrando, opa, volta, não vou reclamar, opa, volta, vamos olhar para a parte boa, tá? Mas vamos seguir aqui. Tem outro hábito, que é o hábito de eu ficar cristalizada na expectativa, tá? Muita gente fala assim comigo, não é? De que eu prefiro não criar expectativa para não decepcionar. Mas a vida não é sobre isso. Aí eu teria que entrar, assim, isso é papo para outro vídeo, tá? Mas assim, vamos colocar só um parênteses. O ser humano, ele projeta. O ser humano, ele tem essa capacidade de projetar. Isso nos diferencia de todos os outros animais, entende? Essa capacidade de criar expectativa, de idealizar, de sonhar.
A gente não pode acabar com isso porque a gente se decepciona. Não, a gente tem que continuar sonhando, tendo expectativa, porque é o que nos resta, entende? A gente tem que prosperar, né? Nós temos que sonhar, isso é ser humano, tá bom? Mas a gente não pode ficar cristalizado, apegado naquele, ai, mas quem me dera, eu queria que tivesse sido assim, mas eu queria daquele jeito e não desse. Porque a realidade, ela é muito mais complexa do que a nossa cabeça consegue projetar, entende? Tem muito mais variáveis, a gente não é senhor do nosso destino, sabe? A gente pode pensar que esse caminho seria muito bom pra gente, mas a gente ser encaminhado de alguma forma para outro caminho e que, na verdade, esse caminho faça mais bem pra gente do que aquele. Percebem? Existe uma intenção, uma ordem amável para a nossa vida, entende? Tem uma intenção muito amorosa para a nossa vida, para a finalidade da nossa vida. Então a gente tem que confiar também nisso. É importante confiar que existe uma mão muito mais poderosa, mas uma mão que me ama, que me conduz e que me leva às vezes para lugares que eu não queria estar, mas que é importante eu estar. E que é melhor para eu estar lá do que onde eu gostaria, tá? Então, percebem, aqui a gente tem que ter uma certa moderação. Eu vou criar expectativas, eu vou sonhar, eu vou planejar, porque nós temos que fazer isso, senão a gente caminha para lugar nenhum. E ao mesmo tempo, eu vou conseguir acolher e abrir mão dessas expectativas. Eu vou conseguir ajustar, tá? Aquelas pessoas, e se você tem esse hábito de estar sempre assim, mas não era bem isso que eu queria, mas eu pensei de outra forma, mas eu queria de outra forma. Aquelas pessoas que são muito apegadas com a expectativa, elas vão ter muita dificuldade, assim, muita dificuldade de se alegrar com o que ela tem, com o que ela recebe, tá? Por exemplo, eu criei uma grande expectativa em relação ao casamento, achei que era um conto de fadas, que a gente sorriria todos os dias, que a gente daria super certo, que seríamos incríveis juntos, e de repente vem um problema no relacionamento e você fica apegado, não consegue nem resolver de tão apegada que você está na sua expectativa, entende? Eu falo muito de relacionamento a dois, porque é fácil para a gente visualizar, não é mesmo? Mas isso também vale muito para a nossa profissão. Então, fiz uma idealização de como seria a minha consulta, de como eu atenderia o paciente, de todo o passo a passo que eu gostaria de fazer. Mas se de repente eu caio no hospital, eu caio numa clínica que eu tenho 10 minutos para atender, e em 10 minutos eu não consigo realizar tudo aquilo que eu queria. Então eu posso ficar sofrendo com isso, porque eu estou apegada no ideal de consulta, no ideal de atendimento, e não consigo de fato, ok, o que eu faço diante disso? O que eu posso adaptar? O que eu não posso? O que eu posso abrir mão? O que é essencial, entende? E me contentar com aquilo. Então eu estou sempre insatisfeita, entende? Eu estou sempre mal com aquela situação, porque eu não consigo desapegar da expectativa que eu criei, do ideal que eu criei. E isso é muito comum nas profissões, e nos profissionais de saúde principalmente, não é mesmo? Que fica sonhando com o lugar ideal de trabalho, os pacientes ideais. Não existe o ideal, só existe o real. Você vai ser um bom profissional num lugar real, não no lugar ideal. Ser um excelente profissional num lugar ideal, em que tem investimento financeiro, em que é tranquilo, em que não tem sobrecarga de trabalho, em que você está sempre descansado, que tem muito pessoal para trabalhar, em que os pacientes te respeitam e seguem todos os protocolos perfeitamente, que nenhum equipamento falha, varia, entende? É muito fácil ser um bom profissional em condições ideais, mas você é chamado a ser um bom profissional num lugar real, entende? Assim, com pouco investimento do governo, com muitos pacientes para atender, com pacientes complexos, com equipamentos que muitas vezes falham, não são tudo o que você queria, não é a tecnologia de ponta que você tem para realizar um bom trabalho, mas você precisa de ser um bom profissional aí, entende? Desapegar um pouco daquela expectativa, daquela idealização que você criou, tá? Essa idealização, ela é importante para a gente ter um coração batendo, sabe, com o ideal, entende? Mas não ficar cristalizado em como deveria ser, como a minha imagem, minha cabecinha criou, e eu acho que ser feliz
eu só poderia ser feliz dentro dessa imagem. Percebe que é muito profundo isso? É mais profundo do que você imaginava. Então, talvez você criou uma idealização para a sua vida, assim, um cenário em que naquele cenário você seria feliz. Então, com um casamento desse jeito, com os filhos desse jeito, com uma casa desse jeito, com um estilo de vida desse jeito, num lugar de trabalho desse jeito, e aí assim eu seria feliz. Então, já que o que eu vivo hoje não é compatível com todos esses critérios, com todos esses cenários que eu criei na minha cabeça, que eu desenhei, eu não me permito ser feliz com a realidade que é, com o jeito que é, que às vezes é um caos, mas é um caos mesmo, percebe? Então, este é um hábito que a gente tem que tirar na nossa vida. Crie expectativas, tenha ideais, sonhos, mas abrace. Abrace os acontecimentos, abrace os caminhos, abrace as imperfeições que existem na própria realidade, tá bom? E com isso, eu faço uma costura para outro hábito muito importante também, que é ter essa alma dócil, entende? Ou seja, uma coisa está ligada com a outra. A gente só vai conseguir fazer seguir esses hábitos, ou seja, eu ser grata, eu me contentar, eu conseguir fazer ajustes, eu conseguir abrir mão do ideal. Se eu tiver uma alma dócil, uma alma simples, que consegue se contentar com pequenas coisas, que consegue se maravilhar com as mesmas coisas todos os dias, entende? Que consegue agradecer pelas mesmas coisas todos os dias e consegue ver o extraordinário no ordinário do dia. Então, se você é uma alma muito rígida, uma alma muito crítica, esse é um hábito também, meu Deus, que a gente tem que tirar. Sabe aquela pessoa que está sempre criticando? Então, uma pessoa que está sempre criticando o marido, uma pessoa que está sempre criticando os filhos, entende? Uma pessoa que... E tem gente que coloca isso como se fosse algo que quer dizer que eu sou muito inteligente, quer dizer que eu sou muito superior, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Eu consigo ver, entende? E isso não é bom. Isso não é bom, porque você está sempre olhando as sombras e você está sintonizada nelas. Então você está criticando seu marido sempre para justificar para você que não é bom esse casamento, que ele não é bom para você e que coitada de você, por isso você é infeliz. Está sempre criticando o seu trabalho para justificar a sua infelicidade. Entende? Para comprovar para você, tá vendo? Por isso que você não é feliz no seu trabalho, porque olha seu chefe, olha o seu local de trabalho, olha a sua carga horária, olha a sua rotina, olha os seus colegas de trabalho, eles não trabalham bem, a gente está sempre criticando, essa pessoa que ela critica muito, que julga muito, ela julga ela a si mesma, ela critica muito a vida, então ela está sempre focada naquilo que não é perfeito, naquilo que não é bom, naquilo que é como se fosse essa censura para eu não poder ficar feliz. Não tem como eu ficar satisfeita comigo, porque olha como que eu erro, olha como que eu sou ruim, olha que, entende? Aí você não fica feliz com você mesma e os seus filhos, porque você está sempre criticando eles. Eu não posso ficar feliz com meu filho, porque olha, isso que ele fez, né? Lembra aquele hábito da falta? Então, assim, é muito importante a gente ter essa alma dócil, essa alma simples, essa alma que consegue se alegrar, maravilhar, ficar satisfeita, porque eu volto a dizer, tem muito mais a ver com a sua mentalidade, com a sua postura diante da vida, do que de fato com as coisas que te acontecem. Fala isso, não é? Agora você já deve estar caindo a ficha, não é mesmo? E a gente tem um pouquinho de cada hábito, né? Alguns hábitos ficam mais em evidência, mas talvez um pouquinho de cada hábito, porque um está muito ligado com o outro e um puxa o outro. Por isso que a gente tem que começar a melhorar para a gente sair desses ciclos viciosos, desses hábitos ruins, que realmente nos impedem de viver bem, nos impedem de declarar, eu sou feliz, essa é a vida que eu quis, ai, como é bom viver, como é bom essa vida, como eu estou satisfeita com essa vida. Porque ela tá aí, entende? Talvez você tenha uma vida que tá toda coerente para você ser feliz e você sai da felicidade, entende? Você nega essa possibilidade para você mesmo porque você tá olhando para outro lugar. Isso é muito ruim, né? Porque eu sou psicóloga e eu via inúmeros pacientes assim, inúmeros pacientes que tinham uma vida maravilhosa, incrível, um trabalho
incrível, ganhavam bem, realizavam um bom trabalho, tinham sucesso profissional, tinham família, filhos, uma casa, tinham uma vida muito legal, mas eles estavam presos numa insatisfação, mas não tinha a ver com o que estava acontecendo, tinha a ver com eles mesmos, de não conseguirem reconhecer a felicidade onde ela estava, que é ali na própria vida. Ou seja, a nossa vida ela vai ter problemas, vai ter dilemas, vai ter tensões, ela sempre vai estar assim. Se a gente não souber estar feliz mesmo assim, a gente nunca vai ser feliz, percebe? Porque, volto a dizer, até o último suspiro ainda vai ter coisas a serem feitas, coisas que vão faltar, e é isso mesmo. Então você vai esperar o quê? Algo que nunca vai acontecer para ser feliz? Não vai dar, não é mesmo? Então, assim, não quero me alongar muito. Tem mais ainda um outro hábito, que ele é muito óbvio, então eu vou só passar rápido por ele. Realmente você ter o hábito da inveja, da comparação, vai fazer com que fatalmente você não fique satisfeita com a sua própria vida, que você não seja feliz, porque você vai estar sempre cobiçando o que é do outro, cobiçando o que o outro consegue, como se você fosse novamente, né, injustiçada na vida, ou como se, nossa, o outro ele é abençoado e eu não sou abençoada, o outro pode ser feliz e eu não sou feliz, ou então eu ficar achando que eu só vou poder ser feliz quando eu conseguir ganhar milhões, quando eu for promovida, quando eu tiver 3 filhos, quando eu tiver uma casa própria, quando eu puder viajar para a Europa, para o mundo inteiro, seja lá qual for a sua inveja, né, a sua comparação, e isso não vai te trazer uma felicidade no agora, que ela é possível. Agora você pode ser feliz, agora você pode dar para sua vida e ficar satisfeita. É só uma mudança de mentalidade, ou seja, continuar invejando, continuar comparando, é fazer com que cada vez mais você se sinta injustiçada, não abençoada, infeliz com a vida que você tem, infeliz com aquilo que você é, entende? É realmente um péssimo hábito. Mas é isso, gente. Olha, aqui nesse vídeo eu deixei várias luzes para vocês, ajustes que é possível ser feito. Assista esse vídeo mais de uma vez, que eu acho que é importante para algumas coisas ir sedimentando. Deixa um tempo, depois você volta aqui e assista de novo. Me contem nos comentários o que chamou mais a atenção de vocês, o que vocês mais gostaram. Tem outro vídeo muito legal também aqui no meu canal, que é sobre como ser feliz, que eu acho que pode ajudar muito a você, tá bom? Vou deixar aqui também como próximo vídeo. Um beijo da sua Psy e até o próximo vídeo.